Meus amados irmãos, é com grande prazer que começamos a gravar mais um vídeo, para que nesse vídeo você possa realmente entender qual o propósito da nossa missão, do nosso projeto BAEL, entender de fato que nós temos uma missão muito grande a realizar, que é a missão de pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos. Muito bem-vindo a todos os nossos irmãos que estão envolvidos na liderança, na coliderança, também aos que vão participar de cada grupo de reunião, que possamos de fato fazermos desse momento agora um momento de uma grande família, uma família de pessoas cristãs, alegres, concisas, pessoas que entendem de fato o propósito da salvação, que entenderam o propósito da salvação, e que desejam de fato viver uma vida sã, uma vida santa, uma vida separada das coisas desse mundo. Nosso tema é muito importante, por quê? Porque ele vai tratar de uma forma muito clara, né, a respeito do acolhimento. E acolhimento é uma palavra que não é antiga, mas também é uma palavra que falta muita compreensão a respeito do que significa o acolhimento. E acolher é abraçar, acolher é chegar junto, acolher é se aproximar de alguém, acolher é não olhar para as diferenças, é não ser indiferente com o problema e também não olhar e desprezar aquele que parece aos nossos olhos ser diferente. Acolhimento é poder abraçar a todos que chegarem a nós, ao viciado, ao drogado, à prostituta, aquele que é homossexual, seja masculino ou feminino, ao branco, ao negro, ao escravo, ao livre, ao pobre, ao rico, a todos que vierem a nós através do envio de Cristo, ou aquele pelo qual nós vamos ao encontro para levar a ele a salvação, isso é acolhimento. E uma igreja que não entender, ou que não entende a sua missão, ela não pode ser uma igreja avivada, uma igreja que tenha de fato o reconhecimento de que ela é uma igreja de Cristo. Porque o próprio Cristo, ele não só viveu, não só anunciou, mas também a todos os momentos da sua vida, ele viveu a relação desse acolhimento. Ele acolheu pobres, cegos, ele acolheu nus, cansados, ele acolheu aquele que estava desprezado, que não tinha esperança, ele próprio acolheu. E na cruz do Calvário, quando ele foi entregue à morte na cruz do Calvário, ele deu a maior prova de acolhimento quando tinham lá duas pessoas desprezadas pela sociedade. Eram dois marginais, dois ladrões. E aquele pelo qual o rejeitou, aquele pelo qual não o quis, ficou para trás, né? Mas aquele que de fato o quis e foi ao encontro dele, ele disse: vinde a mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para outro ele disse: Pai, perdoa-lhes, aquele ladrão e a todos quantos estavam ao seu redor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam matando o Mestre, matando o Salvador, matando Jesus, crucificando na cruz do Calvário. Mas ele sabia que aquela morte na cruz, ou morte de cruz, era maldição. E ele levou sobre si todas as nossas maldições para que ele pudesse nos abraçar, nos acolher e fazer de nós uma nova criatura. A intenção de Jesus é que todos nós, seus seguidores, pudéssemos ser uma nova criatura. O nosso estudo, como falamos na nossa reunião, ele não será mais feito em uma apostila, porque não tem caráter de escola dominical. O BAEL, ou o Deus que acolhe, ou os grupos de estudos, o caráter dele agora é um grupo de acolhimento, um grupo de comunhão, onde vamos ali trabalhar, acolher os irmãos e fazer com que haja uma comunhão, uma igreja que possa anunciar de fato verdadeiro amor de Jesus, viver o amor de Jesus. Acolhimento também é a nossa vida, né, voltada a viver o amor de Jesus. A diferença entre aquele que tem a Jesus e aquele que não tem Jesus é que o que tem Jesus, ele mostra interesse por pessoas. Não interesse por objeto, por coisas que aí chegam para nós, mas por pessoas.
por seres humanos, aquela criatura que Deus criou, que Deus fez, agora passa a ser alguém de suma importância para o próprio Deus. Por quê? Porque ela é criação de Deus, né? Deus criou o ser humano, para que esse ser humano fosse acolhido por ele, abraçado por ele. O nosso tema de acolhimento ele é importante porque nós vamos ver na prática, ou vamos praticar aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos, né? Então é preciso estar muito preparado para que possamos falar para os nossos irmãos o que de fato é a nossa vontade, o nosso desejo. A lição que nós preparamos são 3 lições de início, né? Serão algumas lições até a primeira semana de abril. E a primeira lição fala sobre a tarefa do acolhimento e a realização da missão a qual fomos chamados. Primeira coisa que temos que fazer, todos nós, né, é entender que nós temos uma tarefa. Nós temos um serviço a realizar. E o serviço a realizar é aquilo que o próprio Cristo falou em Mateus 28:19, né? Ide. A palavra ide, no singular, ela fala no conjunto dos irmãos que ali estão, porque ele responde aos seus discípulos, mas ele está dizendo ao indivíduo, está dizendo a cada um, ide, vai lá, ide, fazer discípulos, né? Então a obrigação era fazer discípulos, ir e fazer discípulos. Então os irmãos vão ler Mateus 25, do verso 35, onde fala que o próprio Jesus ele vai dar a lição pelas quais precisamos aprender a respeito do acolhimento. Né? Ele tive fome, mas não me deste de comer. Tive sede, mas não me deste de beber. Estive nu, mas não me vestiste. Então, quando a pessoa que canta, que prega, que anuncia, que diz que ama, mas que deixa de fazer as suas obrigações, este deixa de cumprir a sua tarefa. E aí Jesus vai dizer para aquele, né, para aquela pessoa que tem tudo a fazer e não fez, apartai-vos de mim. Mas aos que fizeram, os que trabalharam, os que deram a sua vida a executar a obra, ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. A segunda coisa é a verdade prática. A verdade prática é aquilo que eu coloco como na minha vida, né, como prática na minha vida, o servir para o outro. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 15 e 16, Paulo diz a Timóteo, dedica-te plenamente ao cumprimento destas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, né? Da doutrina. Persevera nessas coisas, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Então essa é a missão da igreja, a missão de pregar, anunciar, e a missão de viver, de fato, a palavra do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, de anunciarmos a palavra da salvação para aqueles que precisam. Na segunda página, lá em cima, na lição, tem o significado do acolher. Né? E aí nós damos aí a definição do que é acolhimento. O ponto 2 fala sobre acolhimento no enfrentamento da batalha espiritual. Por que isso? Essa parte da batalha espiritual é porque nós estaremos recebendo na nossa casa, na igreja, nos nossos encontros, as pessoas que talvez sejam conhecidas porque são da igreja, e as pessoas que não são conhecidas, que são convidadas por alguém, ou que estão na igreja, mas que não são tão amigas, passarão agora a serem recebidas. E todas elas, independente de quais sejam, passam por lutas, por tribulações, por angústias, sofrimentos, por batalha espiritual. E sabemos que Satanás, o nosso adversário, ele não para um momento sequer de lutar contra nós. Nas angústias, nas tristezas, no batalhar contra nós, para derrubar as nossas vidas. Então existe uma batalha muito grande espiritual. E aí é preciso que nós tenhamos essa iniciativa, né, de orarmos em benefício da nossa equipe, do nosso grupo, para que eles vençam a batalha espiritual. Mas nós também temos que nos cuidar. Não sei se eu falei, mas na introdução é bom falar sobre isso, que o acolhimento tanto é receber, ouvir as pessoas, mas também acolhimento vai do princípio de que precisamos também ser ouvidos. Tratar de pessoas e sermos tratados, né?
você fazer um feedback, né, nas nossas comunicações, porque agora vamos conversar com os irmãos, saber quais são os problemas dos irmãos, e esse irmão que vai me contar o seu problema, ele precisa saber que em mim ele pode depositar a sua confiança. Ou seja, há um sigilo no líder, no liderado. E esse sigilo é uma coisa que tem que ficar muito patente, porque as pessoas têm que notar que existe uma ética nesse acolhimento, nesse aconselhamento ou nesse recebimento. Isso é muito importante. E Satanás, ele luta muito para que isso não aconteça, né? A nossa vontade de falar, dizer para alguém que fulano fez isso, aquilo, tal, isso não deve existir. E na luta espiritual que há nas pessoas para não falar, não dizer, isso é uma guerra, uma batalha interna que acontece em muitas pessoas. Quero parafrasear aqui falando sobre os grandes acontecimentos dos últimos dias. As mortes, os suicídios, as depressões, as pessoas que têm estado na solidão, o solitarismo, né? As pessoas que são solitárias, que mesmo estando diante de uma multidão estão solitárias. Então são essas pessoas que nós vamos receber no nosso grupo, que precisam serem abraçados, recebidos, acolhidos. Lembrando também que ontem na reunião, a nossa irmã Nê, quando falou a respeito de as pessoas acharem que aquilo que ela nos deu, né, para fazermos o nosso momento de descontração, ela disse, isso pode ser uma besteira. Pois é, às vezes tem coisas que são tão pequenas e nós pensamos que é uma besteira. Como ela parafraseou isso, eu quero dizer a vocês que tudo tem que ser considerado nossa conversa como importante. Ou seja, cada palavra, cada pessoa que falar, mesmo que fale algo que seja tão absurda para algumas pessoas, mas para ela não é. Para ela é importante. Então, o nosso acolhimento é dar importância àquela pessoa que está sendo recebida. Dar importância àquela pessoa que precisa do acolhimento, do recebimento. Se eu vou falar algo agora para você, na verdade é porque eu estou precisando falar para desabafar. E, em último lugar, o ponto 3 fala sobre o próprio Jesus. Assim como é o Senhor Jesus, o acolhedor, assim também deve ser a sua igreja. Porque se nós não formos acolhedor, se nós não amarmos as pessoas como Cristo amou a sua igreja e depositou a sua vida na cruz do Calvário por nós, não é um evangelho verdadeiro. Porque o verdadeiro evangelho, ele faz a diferença demonstrando a realidade do amor de Jesus. A realidade da palavra de Jesus para os corações dos nossos irmãos. E precisamos viver isso, vivenciar isso a cada momento, a cada encontro, um encontro animado, um encontro onde as pessoas se sintam bem, tenham vontade de voltar para aquele encontro. Não aquele momento que, sabe, que há uma desconfiança no encontro. Meus amados irmãos, essa é a minha palavra para você nesse vídeo de hoje. Espero que vocês possam ter entendido e recebam no nome de Jesus esse vídeo e possam aí estudar um pouco a respeito disso que nós estamos falando do acolhimento. Tem vários textos que vocês vão ver no decorrer dos estudos, e esses textos precisam ser lidos, mas quero dizer aos irmãos que o momento hoje é de receber as pessoas com muito carinho, com muito calor humano, receber as pessoas na sua casa ou no seu grupo de estudo e abraçar essas pessoas. Todos. E esse primeiro momento agora, que é o retorno do Beael, é preciso que todos façamos isso. Primeira coisa, para descontrair, é receber esses irmãos um abraço, um aperto de mão e mostrando-lhe que está interessado por ele, que se interessa pela causa dele. Isso é acolhimento. Isso é fazer parte da pregação do amor de Cristo Jesus pelas pessoas. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos, que vocês possam de fato estarem vivendo esse momento de vossas vidas com muito amor no coração e que sejamos vistos como servos de Jesus, imitadores dele e verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos e que a graça do amor de Cristo Jesus
estejam sobre você e sobre sua casa. Um forte abraço, em nome de Jesus.